Bem-vindo ao nosso programa 30 Minutos, hoje trazendo mais informações sobre a questão da economia, ou talvez da retomada da economia. Temos aqui no nosso estúdio a presença do empresário Alessandro Leone, que ontem, inclusive, foi dar uma volta no centro de São Caetano e quase já tomou uma multa. Já conta essa história para nós, logo de cara aí. Você vê, Walter, boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite. Ontem fui no centro e realmente acabei não me atentando aos boletins informados pela prefeitura. Depois eu fui rever, na verdade a Zona Azul era o último parágrafo, né? A retomada da Zona Azul na cidade. Então, na verdade, eu bati o olho, vi por cima, então realmente desatento. Mas o que me chamou a atenção é que o comércio, ele volta com horário reduzido, né, de trabalho, 4 horas. E a Zona Azul o dia todo, né? Como pode? E muitos estabelecimentos que são essenciais, né, eles não estão trabalhando de forma integral. Você pega, por exemplo, os restaurantes que estão trabalhando com delivery, eles não podem atender lá pessoalmente, né? Então, realmente me causou estranheza a questão da Zona Azul em função de outros estabelecimentos que nem puderam abrir nessa segunda fase, como salão de beleza, cabeleireiro, enfim, outros aí. Muito bem. Leone, nós estamos aqui também hoje com a participação do Juliano Rainato, que está no Skype aqui para participar do programa com a gente. Bem-vindo, tudo bem, meu amigo? Tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite. Um grande abraço para o Leone também. Aqui que é mais inteirado da questão da inovação para participar conosco, doutor. E estava comentando com ele até da confusão, né, que existe entre inovação e descoberta, né? Como que as pessoas veem essa questão hoje da diferença? O que é inovação e o que é nova ideia? Ou não tem nada disso? Walter, muito tem se falado sobre a questão, né, da inovação, virou um tema muito recorrente na mídia, né, atualmente. Então, a gente precisa diferenciar um pouquinho o que é cada coisa, né? Existe a descoberta, a invenção e a inovação, né? A descoberta é o simples fato de achar algo que já está disponível aí na nossa frente. Por exemplo, o Isaac Newton, sentado embaixo da macieira, caiu a maçã, entendeu e descobriu a teoria da gravidade. A gravidade sempre esteve ali, né? A invenção é o fato de você criar algo novo, do zero, né? É aquele produto único, ainda não conhecido. E a inovação é a junção do conceito comercial, da invenção, colocado no mercado e aplicado no nosso dia a dia. Tá? Então, muito se confunde essa palavra inovação, se tem sido usada de uma maneira errônea, mas para identificar a invenção é o ato de criar algo novo, e a inovação é colocar essa invenção no mercado. Ok. Você está lançando um livro agora sobre essa questão da gestão da inovação. Conta para nós o que você está aplicando nesse livro. Perfeito, Walter. Nós lançamos um livro agora, eu e o professor Norberto, nós somos parceiros há bons anos, né? E nós falamos sobre gestão estratégica da inovação. Atualmente, quem não inova perece, né? Mercados muito rápidos, o advento da comunicação via internet, velocidade de informação. Se você não está sempre se atualizando ou atualizando o seu negócio, você acaba perecendo, né? No livro a gente trata sobre uma série de conceitos estratégicos, como os mecanismos de trade-off, que são as entregas de projetos ruins por projetos melhores, inovadores, os fatores críticos de sucesso para a inovação e como construir uma inovação do zero. Sabemos que não é fácil inovar, né? É um processo muito complicado. Porém, se você tem um plano, um planejamento, uma estratégia de atingir o objetivo, você consegue pegar os problemas corriqueiros do seu dia a dia, do seu negócio ou das pessoas e transformar isso numa inovação. O livro tem esse conceito, trazer essa abordagem estratégica que já existe há algum bom tempo, aplicado nos temas modernos da inovação. Dentro dessa concepção estratégica de vocês, qualquer empresa ela pode, mesmo que não tiver uma base tecnológica, ela consegue ter uma inovação? Porque às vezes a gente fala em inovação, a gente imagina uma empresa de grande porte, mas um comércio, por exemplo, um comércio pequeno, ele consegue ter essa inovação dentro dessa visão que vocês têm?
Leone, obrigado pela pergunta. Obviamente, é possível sim. O conceito inovador está em você solucionar problemas que ainda não tenham uma solução visível, algo latente, né? Quando a gente fala de inovação, eu gosto de abordar um processo de autores como o Tídio, Bressan e o Pavet, que eles falam da busca, seleção e implementação, né? Esse processo é um processo muito prático e muito funcional de se obter inovações, né? Na busca, você faz uma série de pequenas ferramentas, como reuniões de brainstorming, colocações de ideias, brainwriting, empatia, protótipo, em qualquer nível da sociedade. Não necessariamente empresas tecnológicas somente fazem as inovações. As inovações do dia a dia, compostas pelos pequenos empresários e empresários locais, muitas vezes criam mais valor do que as grandes de tecnologia, né? Nós podemos abordar vários exemplos aí disponíveis, obviamente são os mais fáceis, são das grandes empresas tecnológicas, mas hoje em dia os pequenos negócios têm investido mais em artefatos para inovar. Por exemplo, um artefato para inovar é o uso da metodologia do Design Thinking, que é uma metodologia super simples, proposta por Jim Brown, alguns anos atrás, onde você, a partir de reuniões e imersões em processos inovadores, consegue trazer soluções, prototipá-los e testá-los no mercado, tá? O conhecimento gerado dessas reuniões e desse acompanhamento dessa metodologia vai criar produtos muito, muito eficientes para o dia a dia das pessoas. E é sim possível gerar inovação no pequeno comerciante. Me conta um pouco da sua experiência com a inovação. O Walter, muito obrigado, Walter, pela pergunta. Eu sou inovador, eu trabalhei por 20 anos numa indústria química, né, uma indústria familiar, uma indústria da minha família, e eu consegui construir 3 produtos diferentes, baseados na inovação. Foram 3 pastilhas efervescentes de limpeza, que eles fazem todo o trabalho igual aos produtos líquidos, com um grande diferencial. Ele parece um produto efervescente, um sonrisal, vamos dizer assim, né? Você dissolve ele na quantidade de água recomendada e o produto está ali pronto. A pessoa não carrega peso, não fica com aquele monte de embalagens plásticas. É uma inovação sustentável, pois auxilia o planeta em uma série de proteções plásticas, né? Evitar esse volume plástico que a gente tem hoje em dia. E também é uma proteção química, pois usamos muito menos água no processo. Ao invés de se comprar um produto líquido e se diluí-lo novamente, nós já temos o produto composto e você dilui ele na água, salvando bastante da água do planeta. Então, esse produto ele é patenteado, as patentes já são concedidas pelo INPI aqui no Brasil, e essa experiência inovadora é muito boa. É um processo muito legal que foi aplicado no negócio. Já deu para ficar rico com esse trabalho? Rico ainda não. Tem que trabalhar forte, não tem jeito. Todo esse conceito mercadológico é muito importante, né? Mas, com certeza, a criação de novos mercados é o que é mais importante. A criação desse produto permitiu chegar num novo mercado, que é um mercado de sustentabilidade de produtos de limpeza. E isso agora precisa ser trabalhado para poder evidenciar ainda mais tudo que está sendo feito nas inovações, não só químicas, não só as minhas, mas as que são feitas no mundo de verdade, e principalmente aqui no Brasil, que é ainda um cenário muito pequeno desse meio inovador. Juliane, num tema muito atual aí que nós estamos tendo aí, que é a questão dessa pandemia, você tem algumas empresas que elas foram obrigadas a inovar. Inovar não no sentido tecnológico, mas fazer diferente daquilo que faziam antes. A questão dos totens de álcool gel, dos tapetes de higienização. Isso dá para caracterizar uma inovação, sendo que todo mundo está fazendo igual ou não? Olha, vamos entender essa inovação como sendo uma inovação incremental. Existem alguns níveis de inovação que são propostos pela academia, né? Existe a inovação disruptiva, que é aquele produto gerado totalmente novo, algo que vai desconstruir um mercado anterior e criar um mercado novo,
né? Assim como foi a internet lá nos anos 80, como foi a invenção do telefone pelo Graham Bell e pelo Guglielmo Marconi. Obviamente, essas inovações pequenas, elas são incrementais, né? Se pegou um totem, de possível, uma torre de higienização, e a partir dali se incrementaram alguns produtos para que aquilo gerasse um novo produto para o mercado. Obviamente, esses totens são, sim, uma inovação incremental que tem sido apresentada, tá? E, obviamente, agora são várias empresas que estão construindo e assim por diante. O mercado da pandemia, não só essa pandemia que a gente vive, mas várias que nós já passamos, como a gripe aviária, a gripe de Hong Kong, anos após as epidemias, o volume de inovação produzido e registrado nos formatos de patentes são enormes. 2 anos após as epidemias, o volume passa de 5% para 150%. Esse estudo é um estudo que eu propus junto com alguns outros pesquisadores da área, né, que está sendo agora publicado em algumas revistas acadêmicas aí. Mas as epidemias fazem com que nós, seres humanos, nos adaptemos e criamos novos produtos para poder solucionar o dia a dia do que a gente vive. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos já já para inovar com você, que vai ter mais informações, tá ok? Não saia daí não. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Nosso programa hoje está tratando da gestão da inovação. Temos a participação do Juliano Reinato, que está conosco por Skype, e aqui no nosso estúdio o Alessandro Leone, que é empresário, proprietário da Empório das Noivas. Leone, como você vê a perspectiva para o próximo mês, né? Esse mês já foi. Como que você acha que vai ficar o mercado? Na verdade é uma incógnita ainda, né, Walter? As pessoas realmente não sabem o que vai acontecer. A retomada das atividades ela é lenta, na verdade existe a permissão para que algumas atividades trabalhem, isso não quer dizer que seja a solução para as empresas, né? Que fique bem claro isso. Então você imagina, por exemplo, que uma loja ela vai poder abrir 4 horas do seu dia, só que o aluguel dela é o mesmo, a folha de pagamento é o mesmo, os custos fixos, os benefícios são todos os mesmos. Então o que a gente precisa ver é se essas 4 horas vai ser o suficiente para que ele possa manter, de fato, toda essa estrutura aí. Então, na verdade, está todo mundo muito apreensivo ainda, né? O fato de voltar não quer dizer que vai ser solucionado aí o problema das empresas. Bem, voltando aí com o Juliano. Meu amigo, nós estávamos comentando aqui, você falou da questão das pastilhas, até o Leone me apresentou uma época uma empresa na Prosperidade que faz esse tipo de produto. Essa empresa que você falou é de São Caetano? A empresa está em Jandira, tá? Agora ela está em outro município, desenvolvendo uma série de produtos por lá. Me fala aí sobre a questão do número de inovações, de patentes que tem no Brasil comparado com o resto do mundo. Olha, essa pergunta é sensacional, porque a gente consegue pontuar
como que está o cenário brasileiro, né? Então, quando a gente pensa em Brasil, a gente escuta muito essa inovação, mas realmente estamos produzindo inovação, né? Para se ter uma comparação, o Brasil deposita em volume de patentes, que é uma das maneiras de se proteger a inovação, né? E também é uma maneira certificada de você garantir que aquela inovação seja única. Nós depositamos em torno de 24.800 pedidos no ano de 2018, né? Parece ser um número muito expressivo, mas quando a gente compara com a China, que depositou 1,5 milhão de pedidos de patente de inovação, e os Estados Unidos, que depositaram 600 mil, vemos que ainda estamos muito distantes de um número adequado, né? Um segundo problema que a gente tem é que os pedidos de inventores depositados no Brasil é muito pequeno. Então, os inventores nacionais protocolam apenas 30% dos pedidos totais. O restante vem via PCT, que é o Protocolo de Patente do Exterior. Então, eles solicitam em vários países e protocolam aqui no Brasil. Quando você compara com os outros 2 países aqui do nosso bate-papo, 95% dos chineses fazem pedidos de proteção e 74% dos americanos fazem também o pedido de proteção. Então, nós estamos numa guerra inovadora que o Brasil ainda não está preparado para isso. Muito pelo processo que a gente tem aqui no Brasil, muito pelo formato que é feito, né? E os outros países atuam com uma celeridade muito maior para os produtos inovadores. Juliano, eu ia te perguntar justamente nesse sentido. O que leva, por exemplo, a ser mais atrasado na quantidade de demanda para o registro? É o INPE que faz isso aqui no Brasil, né, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, porque ele não é oneroso, né? Hoje, para você fazer esse registro, eu não sei qual é a taxa que se tem, porque é o mesmo instituto hoje que faz as marcas e patentes também, né? É muito demorado esse processo. Talvez esse seja um dos fatores que levam o brasileiro a registrar menos, não dizer inovar, mas sim registrar? Perfeita colocação, sua colocação é muito bem alinhada. Hoje no Brasil o tempo médio de espera está entre 10 a 12 anos para a emissão da carta patente. Tá? Então o INPE faz esse processo nacional, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, e quem cuida dos escritórios locais é a WIPO, que é a World Intellectual Property Organization, que é a Organização Mundial de Proteção Intelectual. Tá? Aqui no Brasil, nós levamos de 10 a 12 anos. Né? Quando a gente fala de China e fala de Estados Unidos, são períodos que contemplam 24 a 36 meses. Né? Enquanto o Japão hoje é um dos mais velozes. Em até 22 meses, eles já julgaram se o seu produto é inovador ou não, já registraram sim ou não. Se tem algum debate com alguma outra empresa que tem um produto próximo, ele já é feito, para poder conceder esse trabalho para o inovador. Pense que quando você deposita um pedido de patente e ele lhe é concedido depois de 10 ou 12 anos, você tem 20 anos de exploração. Só que estes 10 que já ficaram sob análise já foram consumidos. Então você só tem mais aí 10 a 12 anos de exploração do seu produto. Então, o tempo de você colocar no mercado, fazer um trabalho de marketing, evoluir, talvez não dê tempo de você aproveitar em 100% essa inovação que você fez. Então, esse atraso está muito no nosso processo, que ainda é muito lento. Vem sendo melhorado os novos regulamentos de NPI. O novo presidente trabalha muito bem com isso, ele está tentando agilizar muito esse processo, para que ele caia pela metade nos próximos anos, o que seria uma vitória e voltaria a colocar o Brasil, pelo menos, na liderança das Américas, aqui, não da América do Norte, mas da América Central e América do Sul, que hoje a liderança dos países inovadores da América Central e do Sul está no México. O México tem um volume muito bom de patentes apresentadas. Como se aprende? Lendo, tem cursos já em faculdade? Como que se forma um inovador? Olha, eu coloquei até uma frase no meu livro que eu digo que inovar não é fácil. E sem conhecimento é quase impossível. Né? A grande maioria das faculdades já tem disciplinas de gestão da inovação, de gerenciamento de projetos alinhados com a inovação. E esse tema tem sido muito mais
latente na academia. Então, daqui para frente, muito vai se falar sobre gestão da inovação e processos de criação. Existem diversos cursos online que tratam o tema, tá? Mas ainda não existe um curso específico para grandes inovadores. Temos uma academia crescendo, investindo em pesquisa, pesquisadores, assim como eu, produzindo trabalhos científicos, para poder, a cada pedacinho, ir se juntando para construir uma nação e pessoas inovadoras no futuro. Esse é o propósito das universidades, apresentarem disciplinas como essa na sua grade. O grande celeiro, então, das descobertas aí, das inovações, são as universidades, né? A gente tem aqui em São Caetano uma feira tradicional, que é de conclusão do curso de engenharia, a Eureka. Não sei se você já teve conhecimento, que tem uns trabalhos assim fantásticos, trabalhos de inovação, e que na verdade são ideias e que acabam virando produtos também. Mas você concorda que a faculdade é o celeiro, as universidades são o celeiro desse processo? Hoje, quando você pega as universidades, a quem mais produz patentes inovadoras é a Unicamp. É o chamado Vale do Silício brasileiro, a região de Campinas ali. Tem as empresas de tecnologia e ali é onde se produz o maior número de patentes. Quando a gente traz para a região de São Caetano, nós temos essa feira que é a Eureka, que fica aqui na Universidade de Mauá, que é muito boa, eles apresentam ótimos produtos, e também na Universidade de São Caetano do Sul, na USCS. A USCS tem um processo muito forte de inovação, eu conheço alguns professores lá, a professora doutora Isabel, ela rege essa pesquisa acadêmica em inovação de uma maneira brilhante. Então, eu tenho certeza que o ABC e São Caetano, em algum momento, vai conseguir despontar na liderança da tecnologia aqui no país e na geração dessa produção de inovação. Temos boas universidades aqui em São Caetano, e isso vai com certeza agregar muito ao dia a dia inovador das empresas. Como acontece a construção de equipes de inovação multidisciplinares, por exemplo? Olha, uma das ferramentas mais importantes é a geração de equipes multidisciplinares. O que é isso? Uma pessoa só criativa, ela não é capaz de colocar o produto para funcionar, né? Criar é um estágio da inovação. Você tem que ter gestores de projetos, gestores de finanças, gestores diversos e pessoas diversas atuando no dia a dia. Por quê? Ideias vindas de pessoas fora do cenário de criação muitas vezes traduzem os problemas diários que se tem que solucionar, né? Que se tem que solucionar com uma inovação, que se tem que solucionar com um novo processo, fazer um ajuste para poder atingir o mercado, tá? Então, equipes multidisciplinares são fundamentais, ideias diferentes, cabeças diferentes, pensando em uma solução, ou para o negócio, ou para o país, ou para algum problema mundano. A gente vê hoje, nessa pandemia que a gente vive, as pesquisas científicas atreladas à vacina, a como matar o vírus e tudo mais, estão sendo feitas pelos laboratórios internacionais e as informações estão correndo muito rápido para que a solução desse problema venha logo. Então, essa integração de cabeças em vários países, pensando e testando em prol de um problema. Tá? Então, essa equipe multidisciplinar é fundamental nos negócios, independente do tamanho. Eu já participei de reuniões em empresas, em processos de geração de ideias, que tinham do porteiro ao presidente do negócio. E todos eles colocando ali as suas ideias sem nenhum julgamento. Você não pode julgar uma ideia. Como diz o Albert Einstein, nenhuma ideia é considerada um absurdo até que se prove. Então, todas as ideias têm que ser colocadas e têm que ser avaliadas para poder construir um produto inovador. Essas ações aí, Juliano, que você colocou, elas são pontuais e elas são extremamente importantes. Mas sabe o que eu vejo, Juliano, e que vejo também em volta? É que falta a atitude da gestão pública local, tá? Vamos falar por São Caetano, de levar isso como uma plataforma adiante. Né? Porque você pode fazer funcionar como um grande articulador desses agentes que produzem tecnologia e inovação e centralizar num evento só, né? E não num evento com uma data específica, mas de uma forma permanente.
Tá aí uma necessidade, realmente, fica a dica para o próximo gestor da Prefeitura aqui de São Caetano do Sul, em realmente abraçar a causa do polo tecnológico na cidade, de tecnologia e inovação. Porque é uma maneira que você tem de trazer esses agentes que produzem realmente conteúdo e formas diferenciadas. Você vê, a gente falou da Faculdade de Mauá, mas nós temos vários laboratórios privados dentro do município, nós temos vários institutos, como o próprio ITESC, Instituto de Tecnologia e Inovação, a própria USCS também, que são celeiros e que produzem um conteúdo muito grande de inovação. Então, o que precisa fazer? Ter um grande articulador, e esse articulador tem que ser a administração pública. Essa integração, Leônidas, essa integração é muito válida. Quando você integra academia, mercado e poder público, esse trinômio de poderes aumentem muito a chance inovadora e a chance de criação de novos mercados, não só locais, como mundiais. Então, esse trabalho desse trinômio, se bem alinhado, vai gerar um conhecimento fora do comum. É o que a gente vê muito no exterior, com essas inclusões dos polos, das regiões locais, o Vale do Silício, né, a Universidade de Stanford, que fica dentro do Vale do Silício, e todos esses trinômios são muito bem trabalhados. Empresas, universidades e poder público. Do Brasil que você conhece, que trabalha realmente forte, a administração apoiando a questão da inovação? Olha, nós temos a região de Campinas, que é o nosso Vale do Silício. Existe o Porto Digital, que fica no Recife, tá? Também tem um caráter muito forte de inovação, mas hoje no Brasil a região de Campinas é o top. Quando você vai para os outros países, você pega, por exemplo, a China, ela tem 3 vales do silício, né, que a gente chama que é o Vale dos Dragões. É o poder de geração de tecnologia está ali. Quando você vai para o Japão, é uma cidade. Quando você fala em Coreia do Sul, é uma cidade que é a região de Panju, que também tem as suas universidades lá dentro, que produzem conhecimento e conteúdos de maneira muito grande. Né? Quando a gente vai para os Estados Unidos, é o nosso Vale do Silício, que é conhecido. Tá? Todo esse trabalho do Vale do Silício, ele auxilia porque é uma geração de conhecimento atrelado não só à tecnologia física, né, o high-tech, que a gente chama de produtos, mas sim as tecnologias de dia a dia, que também existe um mercado enorme para inovação nesse perfil aí. A participação chegando aqui no final do programa, e vamos ver de publicar no ABC Repórter nos próximos dias também a questão do lançamento dos livros, tá ok? Grande abraço. Obrigado, Walter. Obrigado, Leone. Nosso abraço também aqui para o Alessandro Leone, que continua conosco aqui no estúdio. E você não esqueça que pior do que ler jornal é ler apenas um jornal. Por isso, leia o jornal ABC Repórter. Manchete hoje bombástica, né? São Caetano é campeã em empobrecimento na década. Perca de arrecadação é muito grande e a administração não se toca disso e nós temos um problema futuro. Leia no ABC Repórter. Um abraço para vocês, até mais. Obrigado.